Vamos conversar com Alberto Valentim, técnico da Ponte Preta. Claro, vamos falar bastante da Macaca, a Ponte que estreia no Campeonato Paulista amanhã, às 18h30 contra o Novo Horizontino. Alberto Valentim, abraço para você, um prazer enorme tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, hein, Alberto? Prazer falar com vocês, boa noite a todos. Boa tarde ainda, né? 6h. 6h07. Boa tarde a todos. Prazer falar com vocês. Um abraço a todos os ouvintes aí também. Antes da gente começar aqui o bate-papo sobre a Ponte Preta, que é indiscutivelmente o teor da nossa entrevista, mas hoje é dia do treinador. Então, parabéns para você. Gostaria de saber de que maneira você está comemorando e se é que você comemora o dia da sua profissão, hein, Alberto? Obrigado. Trabalhando muito. Não temos... Não é um dia de folga, pelo contrário, é um dia muito importante para a gente aqui, véspera da nossa estreia, depois de um período curto de pré-temporada, mas de muita intensidade, de muito sacrifício, aproveitando ao máximo esses dias que nós tivemos juntos desde o dia 26. E qual é o treinador que você admira? Qual o treinador que você tem como referência? São alguns que eu tenho. Treinadores importantes na minha carreira. O falecido Vadão foi um treinador muito importante para mim. O Paulo Tuori era uma grande referência. Eu tive o prazer de ter sido jogador, depois ser campeão junto com ele no Atlético Paranaense, eu já como treinador, ele coordenador. Lá fora eu tenho um cara que é muito importante para mim na minha carreira, que é o Luciano Spalletti, e hoje ele é o treinador da seleção italiana, fui jogador dele na Udinese. Enfim, só para citar alguns aí que fizeram e fazem parte da minha história. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, boa tarde, boa noite para você e a sua primeira pergunta para o Alberto Valentim, Tigrão. Boa noite a todos, com esse sol, né, mas é boa noite, é depois das 6h. Um prazer muito grande a gente voltar a conversar com o Alberto, com o qual falamos aí no final do ano, na tela da Band. Alberto, muito obrigado por estar nos atendendo. E a pergunta que não quer calar e que o torcedor pontepretano está botando os bofes para fora. Ele pergunta aqui pelo menos 1 milhão de vezes por dia para nós. Qual é o time que a Ponte vai colocar em campo para estrear depois de fazer 19 ou 20 contratações? Você pode dar o time para nós já, Alberto? Um abraço para você. Um abraço, um prazer falar com você também. Time, infelizmente, eu não vou poder falar para vocês, não vou poder falar para o nosso torcedor. Mas não tem ninguém Amanhã... ouvindo, Alberto. Não tem ninguém ouvindo. Não tem ninguém ouvindo. Eu sei que a audiência de vocês é muito grande aí, nossos torcedores em massa estão ouvindo vocês aí. Eu vou ter que adiar essa escalação para vocês. É tudo em prol da Ponte. Então, eu tenho certeza que o torcedor vai entender e vai saber esperar. Carlos Henrique, o CH, sua pergunta ao Alberto Valentim. Um abraço, Valentim. Muito obrigado por atender a gente aqui. E se você não pode divulgar o time, eu entendo, você poderia dizer, com esse elenco que recebeu, quais são as variações que o seu time vai taticamente oferecer dentro do campo? Uma maneira de jogar, 2, 3? Por favor, Valentim, boa tarde para você. Boa tarde. Esse é um ponto importante. Em todos os clubes que eu passei, eu sempre procurei respeitar ao máximo a característica individual de cada atleta para que você fortaleça depois o coletivo. Nesse desenho tático, hoje aqui na Ponte, a gente consegue fazer algumas variações, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1. A gente pode trabalhar com uma linha de 5 também. Então, dentro daquilo que hoje a gente tem, os atletas que chegaram, aqueles que permaneceram, me dá essa oportunidade de variações diferentes.
Gleger Zorzin, a sua pergunta ao Alberto Valentim. Ô Batista, deixa eu mandar um grande abraço primeiro, né? Mandar um abraço, um feliz 2025 para você, Alberto Valentim. Prazer estar falando contigo. Obrigado mais uma vez aí. Agradecer em nome de toda a equipe pela entrevista, né? E, Alberto, eu disse isso, né, durante os programas aí da semana passada, principalmente, nos Donos da Bola, aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, que eu recebi informações de dentro do seu próprio elenco aí, né, do seu trabalho, do dia a dia do trabalho de campo, né, das reuniões, da sua fala dentro do vestiário, e os jogadores estão muito contentes com isso, tá, Alberto? Claro que eu não vou falar quem me contou, né, mas a gente tem aí alguns amigos que jogam aí que vestem a camisa da Ponte Preta, e essas foram as informações. Eu conheço você como jogador, como pessoa, né, mas efetivamente assim, não tinha tido informações, né, mais profundas do seu trabalho dentro do campo e essas informações que foram me passadas. Então eu quero te parabenizar, né, primeiramente pelo seu trabalho, né, dizer que a gente vai estar sempre torcendo pelo seu sucesso, eu principalmente. Nós somos amigos há mais de 30 anos. Eu fico muito feliz de ouvir isso, tá, Alberto? Então, desejo para você muita sorte, muito sucesso. E a minha pergunta é em cima dessa informação que eu tive. Gostaria que você falasse um pouco, né, de como foi essa pré-temporada, o dia a dia, os treinamentos. É claro que a escalação, quem vai jogar, quem não vai, qual é a plataforma, isso aí a gente só vai saber lá uma hora antes do jogo. Mas eu queria que você falasse como é que foi isso, como é que foi essa aceitação. Eu já tenho informação de que foi ótima por parte dos jogadores, mas eu queria que você, Alberto Valentim, técnico da Ponte, falasse um pouco aí para os ouvintes, para os torcedores da Macaca, como é que foi o dia a dia, lá do começo, desde a apresentação até agora, do Alberto Valentim, o técnico da Macaca. Um abraço para você. Boa tarde, Alberto. Abração, Gleger. Prazer falar com você, meu amigo. Tudo de bom para você, para a família toda, para todos vocês, né? 2025 é abençoado na vida pessoal e profissional. Ô Gleger, então, cara, quando nós acertamos, a nossa preocupação maior era de dar já algumas sessões de treinos para aqueles que a ideia era permanecer, né, que estava ano passado, e, consequentemente, quando a gente ia fechando com atletas mesmo distantes, antes da nossa apresentação do dia 26 de dezembro, junto com o Léo Copertino, que veio na minha comissão técnica, era de já dar algumas sessões de treinos para os jogadores, passar algumas sessões de treinos para os jogadores, mesmo eles em casa, para que nós já ganhássemos alguma coisa, mesmo esses jogadores não estando em Campinas, tá? A partir do momento que nós chegamos, nós aproveitamos muito as nossas sessões de treinos, muito mesmo. Eu já falei isso interna e publicamente, que a diretoria não mediu esforços para que nós fôssemos para o Bourbon em Atibaia, onde nos deu uma qualidade de treino muito boa, de infraestrutura, todo mundo sabe a grandeza do Bourbon. Nós ficamos lá do dia 26 ao dia 30, depois nós fomos para Bragança, chegamos 2 dias antes do mais próximo a Novo Horizonte para também dar essa qualidade para os atletas, dar esse descanso importante de uma sessão para outra, de viagem e tudo mais. Então, Gleger, a gente aproveitou ao máximo, foram praticamente 24, 25 sessões de treinos de campo, mais os vídeos que nós fizemos, que eu gosto de chamar de uma atividade também. Então a gente aproveitou muito mesmo todo esse período nosso. É lógico, e não é só a Ponte Preta, mas todos os times, eles não vão estar 100% ainda do jeito que cada treinador quer, e não é diferente comigo. Mas nós aproveitamos ao máximo, porque os jogadores que você citou, dessa já aceitação do meu trabalho, do nosso dia a dia, que eles procuraram se entregar ao máximo, se sacrificar, eles comprando a ideia, né? Comprando muito a ideia daquilo que a gente quer para esse ano, de 95, em relação a ideias, estratégias. Então, foi muito produtivo mesmo, sabe? Foi muito positivo esse período de preparação, esse período de base
que vai servir para a temporada toda. Ô Alberto, você fez um jogo treino, jogou contra o Taubaté, estava perdendo 20 minutos, aproximadamente o segundo tempo, fazendo alterações, empatou, mas depois acabou perdendo o jogo treino por 2-1. Nós aqui já comentamos sobre isso, não damos valor em resultado de jogo treino. Mas foi possível observar a movimentação, ou seja, o jogo treino serviu para você definir o esqueleto do seu time para a estreia ou não? Então, em relação a nem quando se ganha, nem quando se empata ou perde numa pré-temporada em jogos treinos, é lógico que a gente sempre vai trabalhar para ganhar, nem que seja nos treinos com a gente mesmo, que cada um tem que procurar ganhar o treino. Mas desconsidera muito isso, porque você tem uma carga, você não diminui carga num dia anterior, porque a gente entendia naquele momento que tinha que ser uma carga forte até na véspera desse jogo treino. A gente entendia que tinha que trocar todos, a gente entendia que era realmente caracterizar um treinamento. Me deu algumas ideias, sim, fizemos alguns ajustes depois desse jogo treino, mostramos coisas positivas também que aconteceram, que nós tínhamos de ideia. Ele valeu bastante, muito para dar essa carga também de treino direto, né? Alguns jogadores fizeram 60 minutos, então isso é uma carga diferente do dia a dia que a gente faz, por tamanho do campo, de deixar a bola rolar mais, enfim. Então isso de treinar com quem às vezes não está no dia a dia com a gente. Então valeu sim, como mais uma sessão de treinos nossa, e fez com que nós corrigíssemos algumas coisas e fortalecêssemos outras também. Vamos lá, Tigrão, mais uma pergunta ao nosso convidado de hoje aqui na entrevista do dia, Alberto Valentim. Sim, Alberto, a gente fez até uma brincadeira, eu sabia que você não ia divulgar o time, até porque é início de temporada, existe uma grande expectativa, daqui a pouco todo mundo vai saber qual é o time base da Ponte. Mas nesse momento, como a reformulação foi muito grande, é lógico que fica todo mundo, inclusive o adversário, naquela dúvida, né? Contratou 20, mas só jogam 11, mas tem remanescentes. Quem é que vem jogar aqui contra a gente? Então, está correta a sua postura, a gente entende, mas a gente faz a nossa parte. Vai que você está meio desatento e dá a escalação. Agora me fala uma coisa, só em nível de percentual, a Ponte tem alguns jogadores remanescentes. Poucos, é verdade. Não precisa falar nome, nem tampouco posição. Você não vai falar mesmo? Então já estou dizendo que não vou nem insistir. Um percentual do time que está na tua cabeça para entrar em campo amanhã lá em Novo Horizonte. Dos 11 do início, quantos são contratados para essa temporada e quantos são remanescentes? Aí acho que dá para você falar, porque você não está dando pista nenhuma, mas para a gente ter uma ideia pelo menos superficial, porque realmente a ansiedade da torcida é muito grande. Eu vou ter que ficar te devendo isso também. Que isso, Alberto? Desculpe, o torcedor. Eu tenho certeza sendo que muito o torcedor, cruel. não, o torcedor da Ponte vai me perdoar de não divulgar nem um percentual, nada de dar nenhuma chance. Vamos, eu já falei em outra oportunidade, tudo que for de benefício, tudo que for para nos ajudar, nós temos que fazer. E eu acho que falar alguma coisa agora de provável time, certamente não nos ajuda. Então eu peço a vocês desculpa, primeiramente, e peço encarecidamente que vocês entendam que ainda não posso divulgar nada, vocês vão ficar sabendo amanhã, aquela uma horinha antes do jogo iniciar. Vamos lá, CH, mais uma pergunta ao Alberto Valentim. Bom, cerca de 20 jogadores você recebeu aí como novidade. E a pergunta essa é possível responder se você quiser. Diante da sua solicitação ou das solicitações, você está satisfeito com o elenco que a Ponte deixou à sua disposição, Valentim? Estou muito satisfeito. Primeiro que as ideias de característica, perfil de jogadores batia muito com aquilo que eu penso e o presidente também, junto com o Brigatti e Ricardo. Aquilo que a gente precisa de
de dar uma identidade, dar um DNA para a Ponte esse ano, tá? Tudo, logicamente, dentro da realidade do clube, dentro daquela realidade que o presidente preza hoje, com responsabilidade, né, de pagamentos em dia, de compromissos sendo respeitados. Então, mas eu fiquei muito satisfeito, né? Desde lá de trás, em dezembro, quando nós conversamos a primeira vez, a gente já vinha trabalhando intensamente para essa montagem, para formar esse elenco. Então, estou muito satisfeito, sim. E dentro da pergunta do Gleger, isso fortaleceu com o nosso dia a dia aqui, fortaleceu com as sessões de treinos nossas, de comportamento, de deixar a Ponte acima de tudo, sem vaidade, sem pensar no eu, e sim pensar naquilo que a gente precisa fazer para ajudar a Ponte Preta a fazer um ano de conquistas esse 2025. Alberto, você pretende trazer jogadores, esses que estão disputando a Copinha, você tem acompanhado, pretende puxar algum jogador da Copinha para o seu elenco ou não? Olha, eu até em outra oportunidade foi me perguntado se eu estava conseguindo acompanhar, né, pela nossa correria aqui. Eu não consegui ver ainda jogos da Ponte, da Copinha, mas depois eu quero estar muito próximo ao Edson, que o Edson venha para perto da gente mesmo aqui no profissional, para nós discutirmos e vai valer muito essa conversa com ele, para nós entendermos quais jogadores que devem estar aqui com a gente no profissional, que eu sempre trabalhei assim, antes de ser treinador, como auxiliar técnico, eu era praticamente uma ponte desse sub-20, desse sub-17 para os profissionais de Atlético Paranaense e Palmeiras, para dar um exemplo, onde eu fui auxiliar. Então, como treinador, eu consegui seguindo essa linha, continuei seguindo essa linha, e eu gosto muito disso, principalmente se tratando hoje do nosso elenco experiente, fazendo aliando com essa molecada, com essa garotada que está surgindo. Então, depois com calma, que está sendo muito corrido para a gente aqui no profissional, mas a gente vai ter com certeza algumas conversas com o Edson para saber quais jogadores já estão mais prontos, né, para fazerem parte do elenco principal. Vamos lá, Tigrão, mais uma pergunta para o Alberto Valentim. Alberto tá despistando bem, hein? Bagre ensaboado, hein? Nossa Sabão Senhora. na pedra. Não estamos conseguindo arrancar nada aqui do Alberto Valentim. Eu sou filho de mineiro, né? Não sou mineiro, mas sou filho. E mineiro, vou falar para o seu negócio. Ele, quando você marca, que você se ligar, ele já te... Entendeu, né? Já te possuiu. O Alberto não tá vendo, então, os jogos. Pô, peraí, claro que viu. Não tô falando que ele tá despistando, porque ele não quer tocar nesse assunto agora, mas os jogos estão passando pelo canal do YouTube, né? E o Alberto, a gente sabe que da meia-noite até as 2 da manhã, depois que foi todo mundo dormir, ele tá vendo os jogos da Copinha. E o que você acha do Pedrinho, Alberto, número 8 do time da Copa São Paulo? Mesmo sendo mineiro, estou sendo muito sincero com vocês, Sim, não vi eu quase também nada sou mineiro de coração. Não, por isso que eu estou falando, Eu não vi quase nada desses jogos da Ponte Sub-20. E uma coisa que é um dia a dia, acredito eu, até de outros clubes também, mas está sendo isso aqui na nossa comissão técnica, no nosso trabalho aqui na Ponte. Além dos 2 períodos que nós fizemos praticamente até ontem, nós tínhamos muito trabalho para fazer à noite também em relação à edição de vídeo, preparação para os treinos seguintes, tudo aquilo que a gente precisava mostrar para os jogadores, montagem daquilo que a gente achava de ajustes para fazer, setorial, individual, coletivo também, com todos os jogadores. Então, era praticamente 3 períodos, sem falar para agradar ninguém, sem ser uma frase feita. A gente trabalhou intensamente aqui no lado profissional, não estava tendo tempo para nada mesmo. Então, depois é que nós vamos avaliar com calma, junto com o Edson, esses jogadores, todos os jogadores ali, de posição para posição, para ver quem realmente já pode fazer parte do elenco principal, como eu falei na resposta anterior.
é que o Campeonato Paulista, o início do Campeonato Paulista foi antecipado, aí quebrou todo mundo. Aí, simultaneamente com a Copinha, tá tendo o trabalho de preparação, a pré-temporada do profissional. Aí realmente ficou muito complicado. Vamos na CH, mais uma pergunta ao Alberto Valentim, na entrevista do dia. Na pergunta anterior, quando a gente falou de maneira de jogar, enfim, treinamento, composição de elenco, você tocou num assunto que é um conceito que eu tenho. Eu acho que cada clube de futebol tem o seu DNA. Eu estou aqui, Valentim, em Campinas há quase 18 anos e aprendi aqui o seguinte: o torcedor da Ponte, ele até aceita um jogador tecnicamente questionável, mas sem disposição e garra ele não aceita. O que você acha disso? Primeiro que a forma que eu trabalho, tá, que eu entendo hoje, e o futebol pede isso hoje. O lado físico hoje, o lado da intensidade, o lado da dinâmica. Se nós pegarmos os melhores elencos, vamos citar só no Brasil até, os melhores elencos, se você pegar entrevistas, se você pegar alguns treinadores pontuando alguma coisa, se você pegar vídeos de como saem os gols, de como os gols são evitados por cada equipe, você vê que tem que ter o lado físico também. Então não tem como fugir disso. E quando se trata de Ponte Preta, tem que ter uma identidade forte de um time que é competitivo, um time que é guerreiro, um time que sabe equilibrar bem as fases do jogo. Isso aí não tem como fugir. Repito para vocês, porque tem que ser assim na Ponte Preta e eu trabalho assim. Então a gente tem que unir o que eu tenho passado, é um termo que eu tenho usado diariamente para os jogadores. Lógico que nós temos que usar a qualidade, claro, unindo com a quantidade, que é esse lado físico, que é esse lado de se entregar fisicamente, individual, depois o coletivo vem junto, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Alberto, os jogos em casa são muito importantes em qualquer competição. A Ponte se deu mal aí no Brasileiro da Série B porque perdeu jogos absurdos em casa. Inclusive um deles para o Ituano, que você estava lá no comando. Mas teve o Paysandu, o Derby, enfim. Jogos em casa são importantes e fundamentais. E às vezes que a torcida carregou o time no colo, o time se deu bem e conseguiu resultados importantes. No domingo, a Ponte vai estrear em casa diante da equipe do Santos. Aliás, ontem a Ponte fez um evento para o Conselho, apresentou a nova iluminação. Até vi um vídeo, ficou realmente espetacular. O estádio Moisés Lucarelli vai ter uma iluminação de 1.600 lux. Lux é a unidade que mede a intensidade da luz. A CBF, para a Série A, exige 1.500. A Ponte terá 1.600 lux. Portanto, uma iluminação até superior à exigência para a Série A da CBF. Gostaria que você aproveitasse esse momento e fizesse uma convocação para a torcida da Ponte carregar no colo, ajudar o time da Ponte. Campeonato traiçoeiro, 12 rodadas, a Ponte precisa arrumar aí 11, 12 pontos para minimamente permanecer. E talvez até conseguindo a classificação. Passa também pela ajuda da torcida, Alberto. Não tem como, quando se fala de Ponte Preta, não tem como não lembrar do Moisés, não tem como lembrar da torcida apaixonada que tem. Então, quando a gente fala isso, a gente tem que estar muito junto. O torcedor tem que estar muito junto com a gente, tem que, para nós nos fortalecermos. Nós vamos ficar muito mais fortes com esse apoio da torcida, a torcida junto da gente. Eu sei que a torcida está machucada, a torcida está esperando um time diferente em 2025 e o torcedor pode ter certeza que nós vamos mostrar o quanto nós estamos nos entregando primeiro nos treinamentos, porque as coisas são construídas no dia a dia nos treinos, para nós transferirmos
né, você citou em casa, para nós transferirmos em casa muito mais perto com o torcedor cada dia, cada jogo com um número maior. E não só em casa, como você falou que são 12 jogos, essa primeira parte do campeonato, é um tiro curto, nós vamos ter que aproveitar também os jogos fora, então vai ser um time com identidade forte, e quanto mais esse torcedor estiver perto, a ponte vai estar mais forte. Alberto, o restante da preparação foi em Rio Preto, né? Você chegou a fazer algum treinamento? Onde que foi o treino da ponte em Rio Preto? Não, na verdade, a gente treinou no CT do Mirassol, tá? Ficamos até hoje, na hora do almoço, em São José do Rio Preto, onde nós fizemos 2 treinos lá ontem e hoje, né, pela manhã, em Mirassol, o CT que nos deu uma qualidade muito boa de campo, de estrutura também de academia. E hoje, logo após o treino, nós estamos aqui em Catanduva, que é o lugar mais perto para o estádio, para estar perto de Novo Horizonte. Então ficará baseado em Catanduva, vai a Novo Horizonte, joga e volta para Catanduva, é isso? Não, voltamos direto para Campinas, né? Perfeito. Desculpa, na quinta-feira a gente já treina, nós temos que recuperar os atletas o mais rápido possível, porque essa sequência aí não tem tempo para respirar. Tá bom, então, Alberto, um abraço para você, muito obrigado pela sua entrevista, sucesso. Não é um jogo fácil, não sei se você tem informação do adversário, qual a alteração. O Novo Horizontino fez um grande campeonato brasileiro, quase subiu, faltou um golinho, né, na reta final deu uma desafinada e aí comprometeu o trabalho de um campeonato inteiro. Não tenho informação de quanto foi reformulado o elenco, não sei se você tem, perdeu peças importantes, mas não é um adversário fácil jogando em Novo Horizonte, né? O que a gente sabe é que é um time que está com uma base nos últimos 2 anos, buscamos algumas informações dentro de números, de percentual, de praticamente 80% que permaneceu, né? E falando ainda de comissão técnica, então, um time que está talvez à frente de outros nesse ponto do entrosamento, nesse ponto de conhecer o trabalho do treinador também. Mas sabemos que a gente sabe que amanhã a gente tem o lado forte e o lado menos forte do adversário, onde a gente tem que explorar, onde a gente tem que ficar atento, né, para fazer um grande jogo, uma grande estreia, para ser a primeira final. A primeira final nossa é amanhã. Então nós temos que entrar muito forte. Um abraço para você, muito obrigado, boa sorte, ótimo trabalho amanhã. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Greg, abração para vocês aí todos. Valeu, muito obrigado. Tá aí, portanto, o Alberto Valentim na entrevista do dia. E no finalzinho da entrevista, quando o Alberto estava falando, nós vimos no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a iluminação que foi apresentada ontem, lá no Salão Nobre Pedro Pinheiro. Então você observa que é uma composição extremamente moderna de iluminação. Então, o sistema antigo de iluminação, quando ele era apagado, demorava uma enormidade quando religava a lâmpada. Esse sistema de LED você pode desligar, como você está vendo no vídeo, e ligar imediatamente. Pode funcionar torres ligadas e torres desligadas. Pode também fazer com que o sistema de iluminação acompanhe a batida da música que está tocando, ou seja, é computadorizado. Então os estádios que têm esse tipo de iluminação estão utilizando o intervalo para fazer ali um show musical junto com a iluminação. Não sei se a Ponte vai fazer isso, não tenho essa informação, mas provavelmente sim, porque esse tipo de iluminação dá esse recurso, né, para fazer de maneira computadorizada o show musical
na batida da música, a lâmpada, a luz vai acompanhando. Ficou realmente um espetáculo e quem tiver a oportunidade de comparecer domingo, 8h30 da noite, a Ponte estreia em casa no Paulistão Sicredi, enfrentando a equipe do Santos. 18h37 em Campinas. Era o